Nós vamos tirar nossa gotinha hoje de Mateus capítulo 10. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Verso 36. Esse capítulo é um capítulo bastante significativo do Evangelho. No capítulo anterior, Jesus, aliás, no início desse capítulo, Jesus comissiona os 12, envia os 12. Depois eu vou fazer um sermão sobre essa gotinha de hoje, mas só para situar vocês, no capítulo 10, Jesus está comissionando os 12. Chamou assim os 12, deu-lhes autoridade sobre os espíritos, aquela coisa, e disse, vai, né? Não levem alforje, não levem tesouro, não levem nada. Entrem nas casas, que não quiserem receber, batam o pó de lá e sigam o caminho. Nomeia os 12, dá nome aos 12, o nome dos 12 apóstolos estão aí. E fala das dores do caminho e do cumprimento da missão. Aí nesse capítulo 10, já no versículo 36, Jesus já não fala mais do caminho, da missão, fala do lugar do retorno. Eles estão em missão, saíram daqui de casa e foram. E Jesus fala dos embates, das lutas, das adversidades, dos antagonismos da missão. Quando chega no versículo 34, ele fala uma coisa muito interessante que eu já preguei aqui. Não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, vim trazer espada. Então, paz não é para a terra, paz é para o sujeito. E a paz que o sujeito tem de Deus, ela excede todo entendimento, portanto, não tem a ver com o que está ao seu redor. Na terra não haverá paz mesmo, não. Nós teremos paz em meio à guerra. A paz não é para a terra, é para o sujeito que está em missão. E também diz que não é para todos não, é para os homens de boa vontade. Já preguei sobre isso. Paz na terra, não para a terra. A terra vai de mal a pior mesmo. Está reservada para o fogo. Mas nós vamos, como seres da terra que vai de mal a pior, nós vamos em paz. Se estivermos em missão. Nesses versículos ele fala da agudeza da batalha, porque a batalha já não é mais do cumprimento da missão, mas é de uma batalha que chegou no lugar para o qual a gente volta, que deveria ser o lugar do descanso. Ele diz no versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Aí o 36 eu quero me prender nesses minutos. E assim os inimigos do homem serão quem? Os da sua própria casa. Versículo 36, vamos juntos? E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Senta um pouquinho. Esse texto é muito sério. E o Evangelho precisa ser conhecido porque a Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O que nos livra da destruição é o conhecimento. Então, conhecer e anteciparmos-nos ao que vem é o que nos livra da destruição. Por isso, tantos crentes ferrados na vida, destruídos, acabados. Muita unção, muito fogo, muito poder, muito óleo, muita campanha, mas pouca sabedoria. Então, a despeito do fogo, do óleo, da campanha, destruídos. Paz só no discurso, amor só nas canções. Mas a qualidade de vida desconstrói tudo que se canta, tudo que se diz, tudo que se prega. É uma incongruência existencial assim, sem precedente. Então, no caminho nós teremos luta. Voltaríamos para casa e em casa descansaríamos, teoricamente. Mas ele diz, não, a coisa vai se intensificar tanto que vocês vão ter embates do lado de fora no cumprimento da missão e vão ter embates do lado de dentro. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pensem comigo, vamos fazer uma leitura moderna desse texto.
Hoje é muito comum você ver mulheres que apanharam do marido a vida inteira. Foram desonradas, desrespeitadas, e elas dão um grito de alforria e dizem assim, quer saber, eu vou passar minha mão, não quero mais apanhar, não quero mais ser esse capacho não. E ela vai embora. Geralmente hoje você ouve nas noticiários o quê? O que o marido faz com ela? Mata. Todo dia. Tu vê isso? Não adianta a mulher que está sendo perseguida pelo marido denunciar na delegacia, porque vai chegar na delegacia, vão mandar um mandado judicial para ele, que ele não pode se aproximar dela a 300 metros, mas ele se aproxima. E ela vai e reclama de novo. O policial diz, não posso fazer nada. O policial diz assim, ó, só podemos fazer alguma coisa depois que ele lhe matar. É o que a mulher ouve na delegacia. Foi o que uma pessoa que eu atendi hoje ouviu hoje na delegacia. A polícia não pode lhe proteger. Então, o marido para quem ela dedicou a vida dela por 20 e tantos anos, agora é o marido que quer lhe matar. E provavelmente matar lá, como a gente vê no jornal todos os dias. Então, o inimigo de dentro. Pense. Aonde mormente acontecem os estupros de vulneráveis? Quem são os estupradores? Digam vocês. Os da família. Os de dentro da nossa casa. De cada 10 estupros, 8 são levados a efeito por parentes. São os da nossa própria casa. Pensem. Quando um cônjuge trai o outro e tal fato é descoberto, quem é que fica com estigma pior? Aquele que traiu é chamado de traidor, ou aquele ou aquela que foi traída, que é chamado de chifrudo? Quem é que fica com estigma pior? O traidor ou o traído? O traído. Ele é o chifrudo. Quem pôs o chifre? Os da própria casa. Então, o algoz, ele é melhor tratado do que a vítima. Principalmente quando ele é vítima da própria casa, dos da sua própria casa. Pensem um pouquinho mais. Pensem. Na questão do homem nu, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, tinha uma criança tocando lá naquele corpo nu, não tinha? Quem levou aquela criança para tocar naquele corpo nu? Foi a mãe. Não foi um vizinho que pegou, vou te levar para você conhecer um negócio novo, neném. Não, foi a mãe que está respondendo o processo. É a mãe que leva a criança para tocar no corpo nu de um homem estranho. Em nome da arte. É uma covardia, como eu tenho falado aqui, chega a ser nojento, né? Por exemplo, pensem, no incêndio da creche lá, no outro estado, onde foi? Em Minas, né? Esqueci o nome da cidade. Quem foi que tocou fogo na creche? Foi um segurança que tinha idade para ser avô de todas aquelas crianças, que trabalhava naquela creche há muito tempo, já era chamado de tio. O segurança é aquele que devia guardar as crianças. Ele era da casa, ele era da família. Na perspectiva da creche, quem foi que matou as crianças? Foi os da própria casa. Os inimigos do homem serão os da sua intimidade, o da sua própria casa. Vamos para outra perspectiva. Uma igreja evangélica nasce no Brasil hoje sempre por divisão interna. De cada 10 igrejas, se eu não me engano, 8 nascem por divisão interna. Não é por estratégia missionária, mas por divisão. Então, de cada 10 igrejas, se eu não me engano, 8 nascem em rebelião. A mesma que o diabo produziu. Agora, quando uma igreja é dividida, ela é dividida por um membro que veio de fora ou por um membro antigo de dentro que era tratado como filho? Um membro de dentro que era tratado como filho. Os inimigos serão os da sua própria casa, os da sua própria família. Vamos para outra vertente. Você já aprendeu isso aqui? Quando um ser humano mata o outro. Um ser humano matando outro ser humano. Nós estamos diante de um homicídio ou de um suicídio? Do homicídio? Sim, na perspectiva individual. Um ser matando outro ser. Então foi um homicídio. Mas na perspectiva existencial e de raça, é o ser humano matando o ser humano. Quando o ser humano mata ser humano, nós estamos diante de homicídio ou suicídio? Suicídio. É a raça se auto-extinguindo. Então todo suicídio, ou seja, todo homicídio é um suicídio.
é gente da mesma raça, produzindo a extinção da mesma raça. Os inimigos serão de dentro da sua própria casa. Então, o texto está dizendo o seguinte: o tiro que hoje mata é tiro amigo. Não é o tiro estranho. A nossa preocupação mais não é só com o inimigo. A nossa preocupação não é aquele que mata, rouba e destrói. Porque o de casa foi alcançado por ele. Então nós não temos paz do lado de fora e provavelmente não temos paz do lado de dentro. Se nós não temos paz do lado de fora, nem temos paz do lado de dentro, faz o quê? O que você faz? Senta e chora, senta e chora. Tem sentido. É o que o Cristo está dizendo aqui. Daí a forma como a gente lê hoje, 10:36 de Mateus. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Bom, isso, como falei, por si só é um problema grave, mas isso é a palavra de Deus, isso é Apocalipse. É assim que seria e é assim que já é. Tempos difíceis, 1 Timóteo capítulo 3, os últimos tempos seriam penosos. Você já me viu pregar sobre isso aqui 1000 vezes. Ou seja, como quem paga uma pena. Estamos livres, os últimos tempos seriam penosos por causa do homem que comporia o tempo do fim. Amantes de si mesmos, enganadores, sem afeição natural, traidores, detratores, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento do bem. E tudo. Por causa daquilo no que o homem se transformaria, os últimos tempos seriam penosos. Ou seja, como quem paga uma pena. Como quem diz, você estaria livre, menos para viver a sua liberdade totalmente. Não há nada que te impeça de ir e vir e de viver plenamente. Mas por que não vive plenamente? Por causa do medo. A gente teria no tempo do fim uma dificuldade muito grande de viver plenitude. De sentirmos-nos plenos. Então ele está dizendo, os últimos tempos seriam tempos em que nós viveríamos essa constante e crônica sensação de vazio. Seria um tempo que seria como quem está apenado, vivo, mas em possibilidade de viver a vida plenamente. Jesus está falando de um tempo ruim. Essa palavra é uma palavra apocalíptica. E ele diz, agravar-se-ia quando a gente descobrisse que não teríamos descanso mesmo no lugar da nossa casa. O lugar do descanso desapareceria, o lugar do repouso, o lugar do retorno desapareceria. Então, o resultado seria o seguinte, poxa vida, se eu tenho guerra aqui, eu vou voltar para casa, tem guerra de novo? Vale a pena voltar para casa? Então, tem muita gente que não está voltando para casa e as famílias estão se desmoronando. Tempos ruins. Então, a pergunta que eu faço ao Senhor quando Ele me dá uma palavra dessa é, Deus, como é que se salva disso? Como é que passa por isso sem adoecer, sem fenecer? Como é que passa por isso sem dar um tiro na cabeça, Deus? Como é que passa por isso sem querer chutar o balde? Pois é, tu vai lá no versículo 42, no finalzinho desse texto apocalíptico, ele diz assim uma coisa muito simples. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses meus pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Olha o que Jesus está falando. Ele fala que a vida seria quase invivível. Mas ele diz, mas se nessa vida quase invivível, quando a nossa humanidade seria quase que extinta em nós, ou seja, nós viveríamos por instinto, nós queríamos simplesmente sobreviver, porque a coisa está difícil. Ele está dizendo assim, ó, se você nesse tempo difícil, portanto, nesse mundo, nesse novo mundo cuja mentalidade já foi modificada, nesse novo mundo bestial, nesse novo mundo que é o mundo do culto ao si mesmo, esse si mesmo inflado, fotografado, exibido, esse novo mundo do exibicionismo e do hedonismo individualista, onde nós queremos prazer o tempo inteiro. Ele está dizendo, a única forma de sobreviver a isso, quando cada um viverá por si, para si, desconsiderando a existência e o valor intrínseco do outro, a única forma, meu filho, de se salvar disso é servindo. Nem que seja dando um copo d'água.
Por que ele usa a figura de um copinho d'água, irmão? Porque nós estaremos tão deteriorados que nós chegaremos ao ponto de não sermos capazes de envidarmos sequer um esforço para abençoar quem quer que seja. Nós não seremos capazes de desenvolver a capacidade de gastar um centavo para abençoar quem quer que seja. Estaremos tão sequestrados pelo si mesmo, estaremos tão envolvidos com o individualismo, o amante de si mesmo, estaremos tão envolvidos com a aprovação da própria imagem, ou seja, viveremos um individualismo tão adoecido e crônico que teremos dificuldade até de dar um copo d'água de torneira. Jesus, quando fala de copo d'água, ele não fala da água gelada, porque naquela época não tinha geladeira, certo? Ele fala da água do poço. Ele fala da água que fica no balde. Ele fala da água que se dá assim. Então ele diz assim, Neil, se você nesse tempo individualista, hedonista, exibicionista, nesse tempo onde você tem guerra do lado de fora e do lado de dentro, desse tempo onde não há mais conexões afetivas nenhuma, como quem paga uma pena, todos os seres humanos, se você, Neil, resistir a esse individualismo, esse exibicionismo e continuar servo, nem que seja dando um copo de água fresca, Neil, você se salva. Porque o que se perde nesse tempo é a capacidade de servir. Está todo mundo retirado para si mesmo. Está todo mundo querendo se salvar. Está todo mundo dizendo para o outro, dane-se. A palavra hoje não é bem dane-se. Dane-se é evangélica. Mas tem uma outra palavra que se usa que você sabe qual é. É a palavra dane-se. Salve-se quem puder e o resto, dane-se. Pois é, o que o Senhor Jesus está dizendo, Neil, que essa palavra não seja sua. Porque você já está salvo, Neil. Eu já te resgatei. Então salve alguém desse deserto dando um copo d'água. Porque mesmo que você dê um copo d'água, você tem a certeza, ele está dizendo, de modo algum você perderá a sua recompensa. A única forma de salvar, escute, é salvando-se do individualismo. Ou seja, é lutando contra a natureza de fim do mundo, fim de tempo. Porque o que a gente tem vontade hoje não é de sumir, fala a verdade. A gente não tem vontade de enfiar dentro do mato, dizer só, não vejo ninguém nunca mais. Você não tem vontade de fazer de vez em quando? Pois é, o Senhor está dizendo assim, não sucumba a essa tentação. Continua servo. Quer dar uma sumida? Vai lá, fica o final de semana, mas volta para servir. Volta para fazer a sua parte. Quer dar uma sumida, tira tuas férias e vai para Beleléu, mas depois volta. Volta para o dia a dia. Porque você só se salva, não é fugindo. É permanecendo e lutando. E como é que a gente luta? Servindo. Servindo. Então, meu irmão, eu amo a palavra de Deus, mas amo de toda a minha alma. Porque é a única coisa que nos mantém saudável. Eu estudo muito, eu leio muito, eu pesquiso muito. Eu estou vendo os especialistas desse tempo, os sociólogos, os antropólogos, os filósofos. Meu Deus, estão todos perdidos. Cada um diz uma coisa. É assim, esse filósofo aqui famoso diz exatamente o oposto desse outro filósofo famoso. E agora você imagina como é que nós poderíamos imaginar um tempo onde as estrelas seriam filósofos. Pelo amor de Deus, cara. Como que filósofo podia ficar famoso até bem pouco tempo e ficar rico com a sua filosofia só nesse tempo? Meu Deus, é demais para mim. Eu não consigo digerir tudo que eu vejo nessa geração. É complicado demais. Dá vontade de orar, ora, vem Senhor Jesus, vem levar logo a tua igreja, porque é assim, sinistro. Então, nesse tempo, a gente só se salva salvando. Então, meu irmão, você pode estar vivendo um tempo ruim, como vive o brasileiro e o cidadão do mundo. Mas nós somos cidadãos de duas pátrias. E a pátria nossa, que é do céu, e na qual nós estamos ligados, que é o nosso futuro, é a pátria que nos ensina como viver nesta pátria que perdeu o rumo. E a única forma de não se perder é servir. Então que Deus, ao invés de te fazer um safo, ao invés de te fazer um ungidão abençoado, um fim da bênção, aquele que ele enfia dentro de uma bolha antidor, porque isso não existe, ao invés de Deus te fazer um espertalhão que se dá bem, que Deus te mantenha simples, humilde, mas servo. Porque só os servos e humildes, aqueles que se humilham, serão exaltados no final e vão ter vitórias. Que Deus te abençoe e te faça servo. Nem que seja para dar
Um copo d'água. Não precisa ser essa água aqui não, que ela custa 3 e alguma coisa, provavelmente. Mas que seja um copo de torneira. Toma aqui, miserável, um copo de torneira. Porque ele está dizendo assim, ó, se você der um copo, eu te digo, você não vai perder a sua recompensa. Vai ser tão difícil achar um servo, humanidade no ser humano, que quem conseguir dar um copo d'água será salvo. Que Deus te ajude, nos ajude, e que nos faça esse ser capaz de dar muito mais do que um copo d'água, de dar um refresco, de dar uma coca, de dar um suco, junto um pão com manteiga, um pão com mortandela, sei lá, que a gente empreste os nossos ouvidos, nosso tempo, mas que a gente não sucumba à desgraça que esse tempo se tornou e cada vez pior. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele, vamos adorá-lo. Vamos ficar em pé. Os teus olhos. Diga a Ele se você quer. Deus, eu não quero sucumbir a essa geração, esse tempo. Faz de mim um servo, Deus. Eu não quero fazer parte dessa mentalidade em si mesmada. Essa realidade, ó Deus, exibicionista, hedonista. Essa sociedade individualista. Essa sociedade de gente que carrega pedra na mão e que se torna apedrejadores de tantos. Pai, nós queremos dar copo d'água. Nós queremos estender a mão. Nós queremos pôr de pé. Nós queremos levantar. E se não pudermos fazer isso, nunca queremos apedrejar. Faz de nós, ó Deus, agentes de restauração, de reconciliação. Livra-nos, ó Deus, desta forma exibicionista de ser, de cultuarmos o si mesmo que deve ser negado. Ajuda-nos a engrandecer o Teu nome. Importa que Tu cresças e que nós diminuamos. Dá-nos capacidade de vivermos isso e Te daremos glória. Estamos erigindo um trono de louvor ao Senhor. Assenta-te sobre o trono dos louvores da Tua igreja e recebe a honra, a glória, o mesmo louvor e adoração e a gratidão da Tua igreja, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda Ele, vamos adorá-lo com alegria.